do que prender ele, né, com cadeias, com grilhões, aleluia. Mas a Bíblia diz que não conseguia prender ele de maneira nenhuma. Todos nós aqui sabemos que, irmão, quando uma pessoa está possessa de demônio, ela tem uma força extraordinária, né? Aleluia, glória a Deus. Não tem como, aleluia, segurar, não tem como prender, porque ele está com uma força, não é mais natural, é uma força sobrenatural. E a Bíblia diz que uma legião era aproximadamente de quase 2.000 demônios. Então imagina a força que aquele homem não estava, né, irmão? Glória a Jesus. E quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração uma revelação dizendo que não tem como a gente querer ajudar alguém, aleluia, endemoniado da forma carnal. Por quê? A população queria ajudar aquele homem de uma forma carnal. Como? Do que estava no seu alcance. Aleluia, com aleluia, corrente, com cadeias, com cadeados, com algema, né? Talvez trancava em alguma casa e nada, aleluia, conseguia prender aquele homem. Talvez dava algum remédio e nada conseguia avançar, porque as coisas espirituais só se vencem no espiritual. Porque quando Jesus chega ali, o diabo se prostra, se rende, porque Jesus era cheio do Espírito, como diz a palavra, desde o ventre de Maria, da sua mãe. Ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Então, irmão, para a gente vencer, aleluia, o diabo, para a gente, aleluia, encontrar a libertação, é só no Espírito. Glória a Jesus. Tem guerras que na carne nós não iremos vencer. Tem guerras que é só na dimensão espiritual. E na dimensão espiritual, aleluia, para entrar na dimensão espiritual não é fácil. Aleluia, requer um preço. Louvado seja o nome do Senhor. Requer renúncia. Aleluia. Aqueles homens queriam ajudar aquele homem, mas quando, aleluia, eles perdem o porco, aleluia, os porcos, né? Aleluia, que eram muitos, e vê o homem em perfeito estado, eles não se agradam. Por quê? Porque o bem material para eles valia mais do que a alma daquele homem, valia mais do que ver o perfeito estado. E eu estava lendo essa palavra, irmão. Sabe o que Deus falou comigo? Que a gente ainda está muito longe de ser um verdadeiro crente. Aleluia. Sabe por quê? Porque nós não estamos dispostos a renunciar bens materiais, a se desprender de bens materiais por uma alma. Aí sabe o que Deus falou comigo? Tu tem coragem de pegar o teu carro e vender para investir em uma alma? Tu tem coragem de pegar a tua moto e vender? É dinheiro mesmo, irmão, porque os porcos geravam lucro para aqueles homens. Aleluia. Era condição financeira. Aleluia. E eles não queriam perder o financeiro para ver aquele homem de guerra. Aleluia. E a gente é assim também. Aleluia. A gente não queremos, irmão, na verdade, se desprender, aleluia, do material para Deus libertar alguém, ou seja, para ajudar alguém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso é para mim, Jesus falando, para mim e para você. Isso mostra como Jesus falou para aquele jovem rico. Aleluia, glória a Deus. Ainda te falta alguma coisa. E quando a gente olha para nós, irmão, a gente ora, a gente jejua, a gente lê a palavra, a gente está na igreja e a gente acha que a gente está no perfeito. Mas quando o Espírito Santo de Deus, aleluia, faz a gente se deparar com algumas situações, a gente vê dentro de nós que ainda realmente falta alguma coisa. Aleluia. E Deus falou, e eu me senti, sabe o que? Tão pequeno, tão falho, tão, aleluia, miserável. Por quê?
Porque se eu não estou disposto a perder, aleluia, para ganhar uma alma para Jesus, eu estou longe do reino de Deus. Aleluia. Se você não está disposto a perder alguma coisa, aleluia, para investir ou para ganhar uma alma, irmão, a gente estamos longe ainda. A gente precisa se aproximar, porque a palavra de Deus diz, aleluia, glória a Deus, que a igreja primitiva, aleluia, eles faziam o quê? Eles colocavam ali, irmão, tudo aos pés dos apóstolos. E os apóstolos eram os homens, né? Aleluia, na dimensão tão espiritual de Deus, que eles repartiam com todo mundo. E para ninguém dizer que fulano e ciclano tem mais do que alguém, porque todo mundo tinha tudo, aleluia, da mesma quantidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso, irmão, é a igreja, isso é o reino de Deus. Mas hoje, aleluia, nós estamos longe, a igreja, né? Aleluia, glória a Jesus. Nós queremos ver o endemoniado ser liberto. Nós queremos, hoje é culto de libertação, mas muitas das vezes isso gera um sacrifício para mim e para você. Isso gera uma renúncia, irmão, para mim e para você. Aleluia. Talvez só jejuar não é o bastante. Talvez só estar na igreja não é o bastante. Talvez só orar não é o bastante. Às vezes Deus quer mais de mim, de você. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus, antes de chegar ali, o texto seguinte fala o quê? Que Jesus tinha enfrentado o quê? Uma grande tempestade, porque Satanás não queria que Jesus pisasse ali, e antes de Jesus chegar, aleluia, ele já tinha enviado o vento. É assim na nossa vida. Antes de a gente pisar em algum lugar para que o nome do Senhor seja glorificado, aleluia, Satanás envia o vento, porque a Bíblia diz que tem um vento favorável da parte de Deus, mas tem um vento também, aleluia, da parte de Satanás, do diabo. Aleluia. Por isso que Jesus fez o quê? Ele repreendeu, porque se fosse dado da parte de Deus, Jesus não ia repreender, irmão, né? Porque ele mesmo disse: se eu expulso o demônio pelo espírito de Beelzebub, o demônio, o reino do inferno está dividido, e o reino dividido não subsiste. Então o reino de Deus não está dividido. Para Jesus chegar ali e repreender o vento e a tempestade, se fosse enviada por Deus, aleluia. Mas aquela tempestade foi enviada pelo diabo, para tu ver como os espíritos malignos, eles influenciam até na natureza, irmão. Aleluia. Tem catástrofe que acontece que Deus permite o diabo, né, agir, intervenção maligna, glória a Deus. E ali ele tentou impedir a chegada de Jesus naquele lugar, aleluia, mas não pôde, porque Jesus tem autoridade sobre o vento e sobre a tempestade, aleluia, glória a Deus, a ponto de ele mandar se calar, se aquietar, se aquietou, glória a Deus. E como o diácono estava falando aqui, eu falei aqui o quê? Sobre a tempestade, para a gente não olhar para ela, porque eu estava olhando, como talvez você às vezes está olhando, é casamento, é vida financeira, é a pastora, é a igreja. Sabe o que isso vai estar fazendo? Você olhar para os ventos da vida, está fazendo você olhar para a tempestade da vida. E quando Pedro, né, foi na oração, Jesus me tomando aqui, quando Pedro estava o quê? Olhando para Jesus, pode ver, irmão, que toda vez que a gente tira o foco do problema, está nas tuas mãos essa área, essa área está nas tuas mãos, e essa área também, e tu fica ligado só nas coisas de Deus, para tu ver, tua vida não melhora, a minha melhora, a tua com certeza também melhora, mas quando a gente começa a focar, aleluia,
nos problemas. Eu queria que a Fernandinha estivesse aqui. Eu queria que o Imael estivesse tocando a bateria. Eu queria que fulano estivesse aqui. E aí você começa a acumular tanto problema na tua vida. Aquilo faz você tirar o foco de Jesus e passa a olhar para os problemas, que é a tempestade, que é o mar revolto. E isso faz você fazer o quê? Afundar, irmão. Aleluia. Era como eu estava acontecendo comigo, afundando, porque eu estava olhando para a minha vida, eu estava olhando para a vida de A vida de B. Mas Senhor, fulano também está assim. Senhor, ciclano também está assim. Aleluia. Mas Deus não me chamou e te chamou para olhar para a vida de ninguém. Ele me chamou e te chamou para olhar somente para Ele. Aleluia. Glória a Jesus. A Bíblia diz ali, o próprio Jesus falou, aleluia, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, aleluia, importa que o Filho do Homem também seja levantado. E nós sabemos a história que todos aqueles que eram picados pela serpente, quando olhavam para aquela cruz que Moisés levantou no deserto, ele fazia o quê? Ele não morria, ficava curado. Aleluia. Toda vez que a gente olha para a cruz, olha para Jesus, tem cura, tem renovo, tem milagre, tem solução, tem esperança para a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Mas quando a gente tira o foco de Jesus, da cruz, do Calvário, do sacrifício, aleluia, irmão, o diabo vem com um turbilhão de problemas para nos afogar. E se não for a misericórdia de Deus, irmão, a gente se mete dentro de um buraco e nós não conseguimos sair de lá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Era como esse jovem se encontrava, esse homem cheio de demônio. Aleluia, impossível na ótica humana. Aleluia, impossível de, aleluia, ver, de ter uma melhoria na vida desse homem. Mas aleluia, Jesus chegou ali para resolver o problema. Jesus tem poder para resolver todos os nossos problemas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para Deus não há nada impossível. Deixa falar, deixa dizer, deixa, aleluia, caluniar, deixa, aleluia, mas está na mão de Deus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, que o irmão Angelino falou aqui, eu falei no domingo, né? Quando estava pregando, eu vim a pé, porque meu mão estava furado, eu falei, vou dar uma caminhada. E eu vi o inimigo querendo me desviar para outra igreja. Mas a igreja está hoje, vai para a igreja está ouvindo o milagre acontecendo e querendo ir para vários lugares. Mas Deus falou, não, o mistério é lá. Aleluia, tu tem que estar lá hoje. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando cheguei aqui, né, graças a Deus, a pastora estava aqui orando e Deus usou ela de uma forma poderosamente, irmão. É porque há uma fúria do diabo para fechar essa igreja e nos desviar para outro lugar. Porque se não tiver, igreja é um ajuntamento de pessoas. Se não tiver o ajuntamento, se não tiver o povo, vai estar só o templo. E aleluia, Deus habita em templo feito por mão de homem, mas Ele habita em mim e você. Quando aleluia, nós se reunimos, Ele está ali presente para trabalhar na nossa vida. E eu creio que Ele está trabalhando na minha, na tua vida, nesta noite. Aleluia, em nome de Jesus. Então, Jesus liberta aquele homem, né? Aleluia, manda os demônios. Olha só como Jesus, eu estava lendo isso aqui, irmão. Eu viajei. Eu falei, irmão, Jesus teve misericórdia até dos demônios. Tu tem noção do que é isso? Jesus teve misericórdia até dos demônios. Por quê? Eles clamaram a Jesus. Jesus não tinha poder para falar, sabe o quê? Não. Você estava causando mal a esse homem há muitos anos. Agora vocês vão tudo amarrado, cair no fogo do inferno, do abismo. Nem para lá eles queriam ir. Aí Jesus teve misericórdia, irmão. E eles rogaram para que entrasse no porco de Jesus. Olha que coisa, né? Que Jesus permitiu, irmão. E eu estava lendo isso aqui, eu falei, Senhor, tu és tremendo.
Porque se o Senhor teve misericórdia até dos demônios que já está condenado, aleluia, imagina de mim e de você. E o diabo às vezes está falando que para mim, para você não tem mais jeito, né? Que para mim, para você às vezes não tem solução. Ele fica colocando pensamentos, né, negativos, ao contrário, aleluia. Mas aleluia, está repreendido em nome de Jesus, porque Jesus é fiel, Ele é misericordioso, Ele é Pai, irmão, aleluia. Ainda que Ele me repreende, porque eu tenho aprendido, irmão, com meu filho, né? Quando você é pai, você aprende o sentimento que Deus tem pela gente como filho. Ele faz uma boa besteira, uma coisa errada, corrige, briga, ele chora. Mas daqui a pouco, irmão, aleluia, glória a Jesus, tu está com o coração, né, aleluia, perdoador, amando, querendo abraçar, né? Louvado seja o nome do Senhor. É assim Deus conosco, irmão. O Espírito Santo, Jesus, aleluia, glória a Deus. Não é porque o meu filho errou, é que eu vou rejeitar ele. Ele fez uma besteira, eu vou rejeitar, eu vou excluir. Não, aleluia, glória a Deus. Tu quer sempre ele perto de você, você quer sempre ele, aleluia, do teu lado, aleluia, glória a Jesus, para ensinar o caminho, para amar. Louvado seja Deus. E é assim que Jesus faz comigo e contigo, irmão. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Então aquele homem, né, aleluia, os demônios foram para a manada de porco, se precipitou no mar, aleluia, e aqueles homens que apacentavam ali os porcos fugiram para a cidade, né, aleluia, e começaram ali a dizer, a comentar o que tinha acontecido, porque as pessoas comentam as coisas ruins, mas comentam as coisas boas também, aleluia, glória a Deus, e viram, né, glória a Jesus, foram ter com Jesus e viram demoniar o que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram, meu irmão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, o nome de Jesus foi glorificado através da vida daquele homem, aleluia, glória a Deus. Através da vida daquele homem, aquele povo começou a temer, né? Louvado seja Deus. E os que tinham visto foram e contaram, aleluia, glória a Jesus, acerca do endemoniado, acerca dos porcos, para os donos dos porcos. Quando eles chegaram lá, eles fizeram o quê? Ficaram revoltados, porque os porcos já eram, irmão. O porco tinha se afogado, os porcos morreram, né? Glória a Jesus. Mas o endemoniado estava ali, em perfeito juízo, aleluia, restaurado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. E eu quero dizer, irmão, que essa obra é obra de restauração, aleluia. Deus é um Deus de restauração, aleluia, glória a Jesus, e Ele está aqui para restaurar a tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Mandaram Jesus embora do território. Jesus entra dentro do barco e quem quer ir com Jesus? Porque, irmão, quando você é liberto, você quer estar com Jesus todos os dias, todas as horas, todos os momentos. É o crente, né, que está o quê? No primeiro amor, aleluia, né? O primeiro amor, você quer estar na igreja todo dia. Irmão, eu era assim. Era segunda, era terça, era quarta, era quinta, era sexta, era sábado, domingo, era vigília, era monte, era vale, era isso, era aquilo, assim, cansado, aleluia, glória a Jesus. E aquele homem, por gratidão, né? Eu creio, não por interesse, mas por gratidão, pela bondade que Jesus teve com ele, aleluia, pela transformação que Jesus fez na vida dele. Ele queria estar junto, perto de Jesus. E ele entrou dentro do barco. E Jesus, sabe o que ele fez? Mandou ele descer do barco. Aleluia. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E ir para a sua família, para os seus. Porque lá ele seria um testemunho vivo. Aleluia.
E Deus quer fazer isso conosco, quer que nós sejamos um testemunho vivo da parte de Deus. Muitas das vezes, aleluia, a tua boca não fala, mas aleluia, a obra que Deus faz na tua vida fala. Glória a Jesus. Olha ali, aquele homem, quem era, como vivia, como andava, como vestia, e olha como está hoje. Imagina, irmão, esse homem possesso, aleluia, legião, aleluia. Tem um homem aqui, creio que todos os vídeos fica aqui perto da gruta da ilha ali, todo enrolado. Aquele ali, irmão, é gadareno ali. Fala, dizem que ele era um médico, se eu não me engano. Não, ele era um psicólogo. Então, mais ou menos isso aí. Então, meu irmão, né? Glória a Jesus. O homem daquele ali, a igreja tem que pegar a causa daquele homem ali, né? A igreja tem que pegar a causa daquele homem ali, na direção de Deus, irmão. E aquele homem ser restaurado e tiver de terno gravata. Imagina como o nome de Deus vai ser glorificado. Na ilha toda, irmão, vai ser falado o fato lá, aleluia. Mas isso quer investimento, aleluia. É investimento, é abrir mão, é renunciar, é investir. Não é fácil, aleluia. Ganhar uma alma já não é fácil. Cuidar e tratar e encaminhar até o reino do céu requer muito investimento. Aleluia, glória a Deus. Então, irmão, aleluia, aquele homem, aleluia, foi para os seus, aleluia, foi para a sua cidade, e a Bíblia diz que ele começou a anunciar com grandes coisas o Senhor tinha feito por ele, e todos ficaram o quê? Maravilhados, irmão, aleluia. Porque quando Deus faz uma obra, como eu estou dizendo, fazer na vida daquele homem ali, a ilha do governador vai ficar maravilhada, aleluia, glória a Deus.